Atenção, emissoras que formam o sistema de rádio que transmite o Conexão 98 para o toque de 5 segundos. No ar, Conexão 98, o poder da comunicação a serviço da sociedade. Conexão 98, a notícia com credibilidade e imparcialidade. Tribunal de Justiça anula a condenação e manda soltar um jovem de Teófilo Otoni acusados de clonagem de veículos e estelionato. O rapaz foi condenado a mais de 8 anos de prisão, mesmo com declarações de que seria inocente por parte dos policiais que investigaram o caso. Ele ficou preso por mais de 1 ano, perdeu o emprego, teve problemas familiares, está endividado e agora luta para recomeçar a vida. O caso aconteceu em 2017, com uma operação para combater crimes e golpes com clonagem e venda de veículos neste município. Conexão 98, entrevista ao vivo, presidente da Câmara Municipal de Teófilo Otoni, vereador Felipe Costa. Em pauta, a polêmica sobre a retenção de recursos por parte da Prefeitura e que seriam devidos à Câmara Municipal. Vereadores acusam suposta retaliação do prefeito após o seu candidato ser derrotado na eleição para presidente da Câmara. Vamos saber também quando será marcada a sessão para votação em segundo turno na redução do número de vereadores de 19 para 15 em Teófilo Otoni. Operação da Polícia Militar prende homem com arma e farta quantidade de munição de uso restrito no bairro Bela Vista. A suspeita é que parte do material apreendido pertença à Polícia Militar e tenha sido subtraído do 19º Batalhão. Continua o martírio de uma criança de apenas 7 anos, com frequentes crises de epilepsia e diabetes, para dar sequência ao tratamento em Belo Horizonte. A família aguarda há 6 meses a marcação de uma consulta de retorno ao neurologista na capital. Enquanto isso, a menor sofre com violentas crises convulsivas. E para piorar a situação, a medicação da criança está no fim. Para renovar a receita, precisa passar pelos médicos que fazem o acompanhamento em Belo Horizonte. Homem de 23 anos é denunciado pela própria mãe, acusado de abusar sexualmente de uma criança de apenas 11 anos de idade. O autor chegou em casa apresentando a menor como sua namorada. A mãe dele ficou indignada e procurou a polícia para denunciar o próprio filho. E o homem conhecido como Tião Perigoso procura a Rádio 98 para desmentir a acusação de que estaria aterrorizando a região de Brejão do Cedro. Ele se diz vítima de uma vizinha que queria se apropriar da casa que construiu e sem pagar pelas benfeitorias. As ocorrências policiais de destaque, notícias de última hora, reivindicações e protestos do quadro Conexão Comunidade, no ar, pela 98 FM, Teófilo Otoni, Minas, Rádio Integração, Novo Oriente de Minas, Rádio Michael, FM de Ladainha, Rádio Nossa de Pavão, Liberdade de Poté, Mania de Franciscópolis, Rádio Cidade de Ataleia, Rádio Gospel de Malacacheta, Rádio Rio Gospel de Frei Gaspar e também conosco Rádio Web Leste Minas de São José do Divino.
Imagens dos bastidores do programa, ao vivo na página da 98 no Facebook. Entre, curta a nossa página, compartilhe a nossa live e concorra ainda hoje aos kits dos incomparáveis produtos de limpeza da Aqua Azul. Com a apresentação de Vanilson Souza, trabalhos técnicos na mesa de sonoplastia de Argimiro Rocha, a produção e também os trabalhos técnicos na transmissão da live, João Vitor Souza, a reportagem Josilei Silva e Alain Martuchelli, supervisão geral Frank Alves e Luiz Rezende. Está começando o mais completo e imparcial programa de jornalismo do Rádio Mineiro, Conexão 98, a notícia com credibilidade. Agora, 7h06. Bom dia, porque um bom dia começa sempre com um bom café. Café Mucuri é mais puro e rende mais. O melhor som, a melhor programação, a maior audiência. Primeiro lugar confirmado, 98 FM. Conexão 98 e as ocorrências policiais. 7h12. Começamos com uma ocorrência de um homicídio que aconteceu em Crisólita. A polícia militar recebeu a ligação de uma senhora que informava que seu ex-amásio, Sidney Alves, estaria armado com uma foice. E ele teria dito para ela sair de casa, caso contrário, iria matar o filho dela. E nesta mesma data, já teria agredido esta senhora com socos, onde foi lavrado um boletim de ocorrência, tendo o autor fugido naquela oportunidade. Quando a polícia deslocava para atender a solicitante, residente em Crisólita, os militares foram informados por um sargento que trabalha no município que ele teve a informação de uma ocorrência de disparo de arma de fogo e um homicídio. Quando a polícia chegou ao local, deparou com um cidadão caído ao solo em decúbito dorsal, com múltiplas perfurações provenientes de instrumento pérfuro cortante na cabeça, 3 perfurações na altura do abdômen, além de um corte profundo no pescoço, e não apresentava mais os sinais vitais. Foi feito o isolamento do local e acionado a perícia técnica, lá comparecendo o perito, e quando da realização dos trabalhos de praxe, foram verificadas várias perfurações nas costas da vítima. O perito recolheu na cena do crime uma faca do tipo peixeira com cabo de madeira, um pedaço de cano de aço, uma foice com cabo de madeira. E segundo uma testemunha, chegava em sua residência, junto com seu amásio, o Altumix Quaresma, quando Sidney entrou na residência dela correndo, sendo seguido pelos autores Alex e o tio dele, André, que o André estava com uma arma de fogo, tendo ele atirado 2 vezes na vítima Sidney. Sidney, ao tentar sair correndo para fora da casa, caiu ao solo e neste momento os autores desferiram vários golpes de faca e pauladas nesta vítima. Ainda, segundo essa testemunha, chegou a pedir para que os autores parassem com as agressões, quando então o Alex teria lhe desferido 2 socos no rosto e em seguida os autores fugiram sentido ao Rio Pampã, não sendo localizados até o fechamento desta ocorrência. Após os trabalhos periciais, o corpo foi liberado para que uma funerária fizesse a remoção e encaminhamento ao IML de Nanuque. Como não havia nenhum parente da vítima para que ficasse com os seus pertences, uma carteira de cor preta contendo materiais relacionados na ocorrência, essa carteira foi então apreendida e encaminhada para a delegacia. A Polícia Militar ainda realiza rastreamento no intuito de localizar e prender os autores deste homicídio. 7h16. Agora acompanhe este caso. Um homem de 23 anos chega em casa
e apresenta para a mãe dele a namorada, uma criança de apenas 11 anos de idade. Foi o suficiente para a mãe do acusado ficar indignada com a situação e ela mesma sair, procurar a polícia e denunciar o próprio filho por abuso sexual. A PM acionada tomou as providências pertinentes ao caso. Quem relata melhor toda esta situação é o Tenente Alessandro, da Polícia Militar. A mãe do próprio autor, que tem 23 anos de idade, procurou a Polícia Militar narrando que seu filho teria chegado em casa com uma menina de 11 anos, apresentado para ela como sua namorada. A mãe desse autor até nos surpreendeu, né? Ela própria entregou seu filho. Segundo ela, não concordava com a atitude do maior, que segundo ela não foi os ensinamentos que deu a ele. E a partir daí nós iniciamos o rastreamento, conseguimos localizá-lo na turma 38 e efetuar a prisão dele e encaminhá-lo para a Delegacia de Polícia Civil para os trabalhos de praxe. E foi confirmado realmente o fato e o indivíduo foi preso. Esse fato se deu onde? Se deu na Teófilo Rocha, né, no bairro Manuel Pimenta. Ele é morador de lá? Positivo, ele é morador de lá, ele é egresso aí do sistema prisional, saiu da cadeia há pouco tempo, estava de prisão domiciliar, mas em que pese estar de prisão domiciliar, estava andando aí livremente pelas ruas da cidade de Teófilo Otoni. E é uma oportunidade boa também para a gente relembrar as pessoas que a idade menor de 14 anos da vítima, independente se houver consentimento ou não dela, é presumido a violência e configura o estupro. Independente se a menor de 14 anos ela quis ou não praticar sexo com o autor maior, é configurado o estupro. Quanto à vítima, ela chegou a conversar com os senhores, falando o porquê de toda essa situação? Os senhores tiveram contato com ela? Sim, a vítima, uma criança, 11 anos, então ela, na cabeça dela, ela passa que estava namorando com esse autor aí de 23 anos de idade. A vítima seria residente da zona norte da cidade? Sim, da zona norte do bairro Indaiá. Repórter Josilei Silva. Cada história que a gente ouve, né? Aí eu fico me perguntando, quem denunciou foi a mãe do autor, de 23 anos, que ficou inconformada, indignada com a ação do filho, né? De seduzir, podemos até usar esse termo, seduzir uma criança de apenas 11 anos de idade, porque é uma criança, menor de 14 anos. Mas e os pais dessa criança? A mãe, o pai, os responsáveis legais por ela? Será que não sabiam disso? Não tinham conhecimento de que estava acontecendo? Por que eles próprios não procuraram a polícia para fazer a denúncia, né, caso soubessem? São algumas indagações que a gente fica a fazer aqui. E muito bem lembrado aí pelo Tenente Alessandro, porque tem marmanjo aí que seduz as meninas de 11, 12, 13 até 14 anos de idade, apresenta como namorada, e não tem essa história não. Ela consentindo ou não, abaixo de 14 anos, o camarada é acusado de estupro, porque ela não tem a consciência formada ainda, né, de acordo com a legislação, para decidir o que quer. E aí complica a vida de quem se envolve, né, com crianças e adolescentes. E aliás, também o cara apresentar uma namorada de 11 anos de idade, gente. Peraí, 11 anos de idade, é criança ainda, né? Tá na idade de brincar ainda. Sinceramente, cada história que a gente ouve aqui que é realmente complicado. A polícia agiu com rapidez e parabéns a essa mãe, né? Que pode ter evitado aí uma consequência mais grave para o futuro, inclusive, da criança. Apesar de ter, com certeza, doído muito no coração o fato de ter denunciado o próprio filho, de ter que levar a denúncia contra o próprio filho, né? Mas tem que cortar na carne para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Nenhuma pessoa que tenha um mínimo de senso vai permitir que alguém de 20, 23 anos possa namorar uma criança de 11 anos de idade, como se aquilo fosse normal, porque não é, né? 7h20 em Teófilo Otoni, 7h20. Oral Dentes, sua clínica odontológica em Teófilo Otoni. Venha e realize o melhor tratamento odontológico com qualidade, respeito e segurança. Oral Dentes tem condições acessíveis a todos. Muitas vezes o cara fica em casa com uma dor de dente, precisa fazer um canal,
precisa de uma obturação, precisa de um implante, eu não tenho condição de pagar. Agora, gente, você tem como fazer o seu tratamento. Lá na Oral Dentes tem o parcelamento que cabe no seu orçamento. E aí você pode procurar a Oral Dentes, fazer lá uma avaliação sem compromisso, né? Lá tem clínica geral, ortodontia, implantes, e os planos da Oral Dentes cabem no seu bolso. A Oral Dentes atende de segunda a sexta, Rua Dr. Manuel Esteves, 104, loja 1, antiga Rua das Flores, próximo ao Mercado Municipal. Agende sua avaliação sem compromisso. Ligue 35210362 ou pelo WhatsApp 988876110. 988876110. A credibilidade da Oral Dentes dispensa comentários. São mais de 80 clínicas em todo o Brasil. Então venha sorrir com a gente, porque sorrir é bom demais. A Polícia Militar realizou na noite do último domingo a apreensão de um farto material entre armas e munições na Rua Rachid Randeri, no bairro Bela Vista. Inclusive, parte desse material apreendido pode ser de propriedade da Polícia Militar e ter sido subtraído do batalhão aqui em Teófilo Otoni. É o que as autoridades estão investigando. Um homem foi preso e a ocorrência começou quando a ex-companheira dele acionou a polícia, dizendo que havia sido vítima de agressão e que estaria sendo ameaçada pelo autor. Vamos aos detalhes deste caso, as informações com o Tenente Arna Pablo na reportagem de Josilei Silva. A Polícia Militar, na data de ontem, ela foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal, onde uma senhora, ela ligou o 190, o tridígito 190, acionou a Polícia Militar sob a alegação que ela havia sido agredida por seu ex-companheiro na frente de sua filha. Os policiais de pronto deslocaram para o local e lá tomaram conhecimento que, além das agressões perpetradas aí contra a vítima, o autor também teria apontado em direção a ela uma arma de fogo. Face à gravidade da situação, outras equipes foram acionadas e o imóvel foi cercado. Fato é que esse cidadão, ele, percebendo a presença policial, ficou dentro do cômodo lá quieto, dentro da casa, evitou fazer movimentos para ver se a polícia ia embora. Mas, dada a gravidade da situação, a Polícia Militar, ela arrumou uma escada e, em face da situação de flagrância, adentrou nesse imóvel, percebendo que, além desse autor das agressões, com ele também havia uma outra moça. Logo no primeiro ambiente, algumas munições, bem como uma certa quantidade de droga e algumas outras coisas ilícitas lá, foram encontradas. Contudo, a Polícia Militar, ela não localizou no primeiro momento essa arma utilizada aí que a vítima descreveu. E assim foi dado busca em outros locais lá da casa e um cômodo ao qual pertence a residência foi localizado umas caixas de madeira com vasto material, provavelmente aí alguns pertencentes à Polícia Militar e outros aí oriundos também de ocorrências já registradas pela Polícia Militar. De acordo com informações de terceiros, esse rapaz seria parente próximo de um cabo da Polícia Militar que encontra-se preso em virtude de acusações de envolvimento com tráfico de drogas. Isso procede? Esse material teria sido aquele que estava sendo procurado pela polícia, que teria sido tirado de dentro da intendência do batalhão? A Polícia Militar, ela tem duas investigações em curso, assim como a Polícia Judiciária Militar tem duas investigações em curso e a Polícia Judiciária Comum também tem investigações em curso, todas nesse sentido. O fato é que a Polícia Militar, ela não tolera desvio de conduta e todas as certezas aí, todas essas investigações que estão em curso, com a apreensão desse material, com certeza vai ser objeto sim, que vai somar a essas investigações. E se caso ficar comprovado que se trata dos fatos narrados por você, com certeza a Polícia Militar estará adotando as providências para que esses autores aí respondam por suas práticas.
O que teria ocasionado essa tentativa de agressão por parte do ex-marido? De acordo com informações, trata-se de uma quantia em dinheiro, também a questão de uma gravação no aparelho de celular. Isso confere, tenente? O que nos foi franqueado pela vítima pós-fato é o seguinte, é que ela, além das agressões de ontem, em data pretérita, ela teria comprado um celular e esse cidadão ficou de pagar. E recentemente ele esteve na casa dela e pegou a caixa desse aparelho. No local também tinha uma quantia em dinheiro que ele teria subtraído. Ela vem há tempos aí tentando ser ressarcida dessa quantia. E ontem, na tentativa, mais uma vez, de ser ressarcida dessa quantia, ela teria sido agredida. Inicialmente ela não queria acionar a polícia, o que é um erro, mas tendo em vista que as agressões foram perpetradas em frente a uma criança que seria filho do casal, decidiu acionar a polícia e acabou com esse desfecho aí. Quanto ao envolvimento, a acusação do envolvimento do cidadão em conflito com a lei com o tráfico de drogas, também confere? Ele foi preso e com ele foi localizado drogas sintéticas, LSD, foi localizado balança de precisão, 2 balanças de precisão, foi localizado uma quantidade considerável de cocaína, bem como materiais para endolar entorpecentes. Diante dessa circunstância, a ocorrência principal ela foi fechada com a natureza de tráfico de drogas e as condutas ali descritas são típicas de tráfico de drogas. A situação agora envolvendo os artefatos utilizados pela Polícia Militar. O senhor disse que já tem algumas investigações sendo feitas, tanto pela Polícia Civil quanto pela Justiça Militar. Isso pode complicar ainda mais a situação do cabo da Polícia Militar, né? Eu acredito que não só desse cidadão aí que você está falando, mas a possibilidade de se chegar a outras pessoas e outros envolvidos. Com certeza vai ter uma investigação aprofundada a respeito desses fatos. Todos os elementos de provas ali colhidos no local foram bem explanados ali, e tudo que servir de prova aí, as investigações já em curso, bem como outras aí que há de vir da situação, vão ser levados em conta. 7h28 em Teófilo Otoni, 7h28, estamos apresentando o Conexão 98, abraçando aqui a Antônia Santos de Jesus, a Rúbia Leandra, Gildete Silva, tá mandando um alô para os amigos do Supermercado Leal lá em Frei Gaspar, Ivone Onofre, Eliene de Jesus, o Thales Elias, a Nádia Maria Sena, o Wilson Martins, Cristina Melo, Nadab de Souza, ainda Matheus Matos, o Marcílio Félix, mandando um alô para todos lá do bairro Minas Novas, o Fofura, o Aurélio Cunha, Tina Prats, Lúcio Lopes, também aqui o Austin Scofield, mandando um abraço para a esposa Sirlene, Edmilson Pinheiros, Joabe Gonçalves, o Aurélio Cunha, o Fofura manda um alô para Lucas e Carol no Córrego Paraná, Jussara Carvalho, a Marina Dreyer, mandando um feliz aniversário para a ex-patroa e Teles, né? A esposa de Teles, que Deus a abençoe e que ela possa ser essa pessoa, continuar sendo essa pessoa maravilhosa que ela sempre foi no bairro Alegria. A esposa, a ex-patroa Dila, né? Dila, esposa de Teles. Alô Dila, felicidades pra você, viu? Muita saúde, muita paz, muitos anos de vida. Rosângela Santos de Assis Lunga, Adriel Lemos, Charles Santos, meu amigo doutor Marco Aurélio Síria, tá ligado conosco, a Vânia Santana, a Lana Alves, alô Lana, bom dia pra você, obrigado aí pela audiência, Flor Santos, Eugênia Sá, mandando um abraço para Eugênia em Novo Oriente de Minas, acompanha o programa todos os dias, o Fábio Júnior, Fábio do Frei Dimas, mandando um alô para todos aqui e também dizendo que quer ganhar um kit hoje, compartilha aí, a Débora Andrade Santos, o Isael Lemos, ainda Diana Souza, Liliane Onofre, o doutor Marco Aurélio Síria, bom dia e um abençoado dia para todos vocês aí da 98 também, forte abraço amigo, excelência na comunicação diária, obrigado doutor Marco Aurélio, delegado aposentado da Polícia Civil, integrante lá do Rotary Clube, grande abraço, Rizionei Riz também tá conosco, a Ana Laura Nascimento, ainda a Márcia Silva, pedindo um alô pra turma lá da Lajinha. Quero abrir aqui um espaço, mandar um grande abraço também a minha cunhada Tayla, aniversariante de hoje, né? É a
a namorada, a noiva do Rony, cabo da Polícia Militar, do meu irmão. Grande abraço pra você, viu, Tayla? Felicidade, muita saúde, muito sucesso, que Deus ilumine sempre sua vida e que você continue sendo essa pessoa aí admirada por todos. Um feliz aniversário pra você, receba os cumprimentos aí do Rony, que manda um abraço especial, e de toda a família, Maria Eduarda, Cristiane, todo mundo abraçando você pela passagem do seu aniversário. Felicidades, muita saúde, muito sucesso e que Deus cubra de bênçãos a sua vida sempre. Nossa querida Tayla, a namorada do Rony. Valeu, um grande abraço pra você, felicidade aí hoje e sempre. Deixa eu mandar um abraço aqui pra David Santos, mandando um alô pra todos lá de Frei Gaspar, ainda o Adriel Lemos, a Zilda Guedes Guzmão, também conosco a Maria Seis, a Dinamar Gomes Pego em Malacacheta, ainda aqui a Elza Silva lá da Vila do Jorge, que tá abraçando a prima Diná em Frei Gaspar. Romária Evaristo tá conosco, dando aquele bom dia pra gente. Gilvânia Santos, Newton em Lindaura Kids, a Ana Maria Miranda, Ana Lúcia Seller, Kelton Rodrigues, Rúbia Aparecida Dantas, ainda Alcione Lopes, o Cigano Quinde também tá conosco, a Elane Duarte. Parabéns a essa mãe. E essas crianças hoje estão à mercê de pessoas que não têm o escrúpulo necessário, tá dizendo aqui a Elane Duarte, comentando o caso daquela criança de 11 anos aí, em que o autor foi denunciado pela própria mãe. José Maria Alves Soares, bom dia. Alexia Campos também tá ligada, mandando um abraço para toda a equipe aqui da 98, diz que a mãe dela quer ganhar o kit da Aqua Azul. Compartilha aí, Alexia, no final do programa tem o sorteio. 7h32, vamos fazer uma pausa. E na sequência, gente, vou trazer a história do Bruno Guimarães. O Bruno foi acusado, suspeito de envolvimento com clonagem de veículo e crime de estelionato. Foi levado a julgamento e pegou 8 anos, mais de 8 anos de prisão em regime fechado, mesmo com declaração de investigadores que apuraram o caso e que disseram na justiça que ele não teria envolvimento com os crimes. Resultado, passou 1 ano e 4 meses na cadeia, mas agora sai uma decisão de segunda instância, né, de recurso aí, anulando o julgamento, e houve a ordem de soltura, o alvará de soltura deste rapaz. Nós vamos contar essa história já numa entrevista exclusiva com o próprio Bruno Guimarães aqui no Conexão 98 após o intervalo comercial. Todo mundo já sabe. 98 FM, a melhor rádio. Você está ouvindo Conexão 98 com Vanilson Souza. Notícias. Agora são 7h41. Olha, uma amiga da dona Eva Doceira está parabenizando a dona Eva pelo seu aniversário. Ela está completando 76 anos e é super ouvinte da Rádio 98. Parabéns, dona Eva Doceira. Grande abraço para a senhora aí. Que Deus proteja sempre, ilumine o seu caminho com muita saúde ainda e muitos anos de vida, viu, dona Eva? Grande abraço para a senhora aí, feliz aniversário, 76 anos, tá completando esta senhora na data de hoje, recebendo aqui os cumprimentos de uma amiga. A pessoa não se identificou, né? Não mandou o nome aqui, deveria ter mandado também pra gente identificá-la, parabenizando aqui a dona Eva pelo seu aniversário. O Gerson tá pedindo ajuda aqui, gente. Eu quero chamar a atenção para esse pedido, tá? Gerson, a cunhada dele está internada e precisa urgentemente da doação de sangue tipo A positivo. É urgente. Doar em nome de Cláudia Bonifácio Pinto. Em nome de Cláudia Bonifácio Pinto. E aí eu quero pedir não só aos doadores do sangue tipo A, mas de todos os tipos sanguíneos, procurem o banco de sangue do Hospital Santa Rosália, faça esse ato de caridade, ajude a salvar vidas. O estoque está baixo, todos os dias nós recebemos aqui pedidos de doação de sangue para pacientes que estão internados, não só no Santa Rosália, mas nos outros hospitais da cidade, já que é o banco de sangue do Hospital Santa Rosália que distribui o sangue para todos os hospitais aqui de Teófilo Otoni, gente. Então, por favor, você que é doador, atenda aí esse nosso apelo, procure o banco de sangue do Hospital Santa Rosália, faça
faça a doação de sangue, porque tem muita gente precisando e o seu sangue, o sangue que você doa, pode salvar vidas. Então, tenha essa consciência e se você puder preencher os requisitos necessários, procure ainda hoje mesmo o banco de sangue do Hospital Santa Rosália para fazer a doação. Em especial, quem quiser doar, tá aí o nome da Cláudia Bonifácio Pinto. Cláudia Bonifácio Pinto, o cunhado dela fazendo esse apelo aqui na Rádio 98 FM. Olha, há alguns dias nós divulgamos uma matéria aqui gravada com a Polícia Militar de que um homem conhecido como Sebastião Perigoso estaria aterrorizando a comunidade onde reside, lá em Brejão do Cedro. Inclusive, seria responsável por uma ocorrência de disparo de arma de fogo, teria fugido, a polícia foi até lá e efetuou a apreensão de uma espingarda na casa onde ele reside. Só que ontem nós fomos procurados pelo senhor Sebastião. O nome dele é Sebastião Pereira, popularmente chamado, segundo ele, desde criança, de Tião Perigoso. E ele desmente toda essa história. Diz que, de fato, efetuou sim um disparo de arma de fogo, mas que o que está acontecendo não é bem da história como vem sendo veiculado. Segundo ele, uma vizinha quer retirá-lo da casa que ele construiu, sem pagar pelas benfeitorias, o que está causando toda essa polêmica. Vamos ouvir a versão do senhor Sebastião Pereira, o senhor Tião Perigoso, que pediu o direito de apresentar a sua versão. E aqui nós somos pautados pelo jornalismo com democracia, ouvindo todos os lados interessados. Como ele foi acusado, tem o direito também de se defender das acusações. Ouça o que ele diz na reportagem de Alain Martuchelli. Estão acusando o senhor de uma coisa que o senhor não fez? Me explica direitinho. Eles me deram o terreno para construir a casa. Agora, depois da casa pronta, tá com 7 anos que eu tô lá dentro, eles querem tomar a casa e não querem me pagar, e nem pagar minha benfeitoria. Eu pedi eles a me dar só menos 10 mil que eu gastei em 2012, eles não me deram nada. E estão levando a gente daqui de Toflotão para quebrar minhas coisas. Em janeiro eles quebraram a porta. Ninguém quis falar comigo quem foi. Eu vim parar no UPA, porque eu passei mal, quase morro. Quando é agora dia 2, eles vão lá e quebram o fio de minha bomba e eu vi quem foi. Quando eu vi, eu fui falar, eles acharam ruim. Eu falei, já tinha falado na delegacia, se eu visse a vítima, vinha trazer o sinal para eles poderem ver quem é que está quebrando, estragando minhas coisas. Só que a reportagem está saindo, está muito diferente, que eu estou terrorizando, eu não estou reluzindo nada no Brejão. E o pessoal quer receber a casa, a justiça ser mais sincera, apertar a Zilda para me pagar a casa. Que ela não tem nada a ver com a terra, nem dela não é do pai dela. Que nem o pai dela tem documento e ninguém tem documento, que eles ganham essa terra para morar e me deu, do jeito que eu ganhei, me deu. E eu estou lá sem poder ficar na casa, dormindo até no mato, que ela está levando o cara direto para lá, e eu desarmado. Estão falando que o senhor está tirando também, é verdade isso? Teve sim, mas já tive na delegacia sobre esse tiro. Já resolveu já com a polícia já? Já, estive lá. Eu quero que nós seguramos uma coisa para também cuidando das plantas, que nunca deixou eu entrar lá. Desde quando tá assim, seu Tião? Isso tem uns 15 dias que vai vir nesse batido. E vai vir há tempos, né? Agora é que acelerou. E eu tô com quase 70 anos, eu não vou ficar no mato em casa e nem em casa dos outros, não. Se a reportagem for lá ver o que eles fez dentro da minha casa, é que era bom. Mas tá toda revirada, sem autorização. Eu acho que eles tinham que ter me intimado, me trazer a arma, não é quebrar a porta. Eu acho que não é certo eles ter fazer. E quem quebrou a porta? Eu não vou falar com quem é que eu não vi, né? Eu cheguei lá e achei a casa arrombada. Quem são essas pessoas que devem o senhor? Quem tirado lá do terreno é a Zilda, filha do seu Sarafim. É ela que tem terrenos que não paga. Tem ter falantes que vai requerer despejo de mim. Eu nunca vi isso, eu fiz a casa com meu dinheiro. A nota fiscal do Metalês entrou, espanhou tudo, carregou as notas. Uns BO que eu tinha feito de plantação que eles arrancou, que eu já venho arrancando há muito tempo. Espanhar esses BO também, para poder não provar que você está fazendo as coisas erradas. Só que as notas não vai ter nada a ver, porque todo o advogado já viu as notas. Acho que a gente tem com isso no juiz. O que o senhor pretende fazer agora? O que eu vou ter que fazer é pedir uma proteção para eles apertar mais a justiça acelera, mas eles acertar comigo. Não sair de lá, porque eu não vou ficar em casa dos outros, eu tenho casa. As casas é tudo perto uma da outra e eles não têm serviço. Eu vou chegando ali e liga pra polícia que eu tô ameaçando sentar. E eu não vou ficar correndo polícia, não. É uma mentirada do meio dos infernos. Plantou o rapaz pra não olhar, que é eu que tenho que ir. Por que eles querem comigo lá dentro? Por que eles querem fazer maldade comigo? Tá aí, né? A versão do senhor Tião Perigoso. Deixar o espaço aqui para que a Zilda, que foi citada na matéria aí, caso ela queira nos procurar também para contar a sua versão nessa história, os demais envolvidos, o espaço está aberto. A gente só espera que isso seja resolvido como tem que ser, de forma pacífica,
sem problema, porque nós já tivemos aí ocorrência de disparo de arma de fogo, já tivemos presença da polícia registrando a ocorrência por causa de uma coisa que não pode ser resolvida dessa forma, gente. Tá na justiça? Espera a justiça, então, dar a decisão e resolver essa situação. Olha, agora a Cred Financeira, o seu empréstimo sem enrolação. Nesta semana, a Agora Cred Financeira está de portas abertas para ajudar a você sair do vermelho. Você que trabalha de carteira assinada, é funcionário público, aposentado, pensionista, trabalhador autônomo, confira condições incríveis para fazer o seu empréstimo de forma facilitada. Só na Agora Cred você tem 15% de desconto na parcela do empréstimo, 60 dias para pagar a primeira prestação. O dinheiro do empréstimo é liberado na hora. Entre em contato agora mesmo com a Agora Cred e não pegue filas. Agilize o seu atendimento. Anote aí os telefones: 40 20 50 55. 40 20 50 55. Se não atender da primeira vez, insista. As linhas estão recebendo muitas ligações e os atendentes estão empenhados em dar um retorno o mais rápido possível. Mas se você preferir, pode mandar também um WhatsApp: 98875-4401. 98875-4401. Ou então, faça uma visita e vá tomar um cafezinho com a equipe da Agora Cred. Agora Cred Financeira, Avenida Getúlio Vargas 789, pertinho da Praça Tiradentes. Agora Cred Financeira, seu empréstimo sem enrolação. 7h50, agora eu chamo a atenção dos senhores para este caso. 2017, a Polícia Militar, no atendimento de uma ocorrência, descobriu veículos clonados e que estariam sendo comercializados aqui em Teófilo Otoni, na zona sul da cidade, na região da Vila Barreiros. Caso foi passado à competência da Polícia Civil, que deu sequência às investigações. E aí, nessa história, 2 irmãos acabaram por ser acusados de envolvimento por clonagem de veículo e também por estelionato. Um deles, o Bruno Guimarães, que na verdade respondia também como vítima de uma ocorrência de um veículo comprado através da OLX, o aplicativo. E o que acontece é que ele, de vítima, teria passado a réu por suspeita de envolvimento com o irmão, que também é acusado neste caso. Como tem forte ligação com o irmão no convívio familiar, acabou sendo investigado. Mas, de acordo com o próprio Bruno Guimarães, os investigadores perceberam que ele não teria participação, nenhum envolvimento com o esquema, e chegaram inclusive a apresentar uma declaração com o registro público de que ele não teria qualquer participação no esquema criminoso. Mesmo assim, foi levado a julgamento. Levou 8 anos de condenação e cumpriu 1 ano e 4 meses preso. Até que o advogado recorreu. E aí, a decisão foi anulada em segunda instância pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que emitiu de imediato o alvará de soltura. Só que nesse tempo em que ficou preso, Bruno teve uma série de problemas. O primeiro, obviamente, perdeu o emprego. O filho teve problemas psicológicos. Como não estava trabalhando, não teve como pagar as contas, está completamente endividado. Mas o pior é que agora, depois que foi colocado em liberdade, ele não consegue encontrar trabalho. E veio ontem nos procurar para contar a sua versão nessa história e esclarecer o que ocorreu diante de tudo aquilo que ele viveu nestes últimos meses aqui em Teófilo Otoni. Acompanhe aí o depoimento de Bruno Guimarães com exclusividade para o Conexão 98. Em setembro de 2017, foi feita uma operação pela Polícia Militar que em Teófilo Otoni estava tendo alguns carros clonados. E nessa situação surgiu o nome de que o meu irmão estaria envolvido. Aí com isso foi feita uma operação e apreendido 3 veículos. Inclusive um veículo que eu tinha acabado de comprar pelo OLX foi preso também por suspeita de estar clonado. Passou isso aí, nós fomos considerados vítima, eu mais os outros 2 rapazes. E em dezembro foi emitido mandato de prisão contra mim e meu irmão. E nós fomos presos e me pegou totalmente
totalmente de surpresa, porque eu de vítima virei réu. Aí durante essa situação, pegou todo mundo de surpresa, minha esposa, meus familiares, meus amigos, e a gente foi recorrendo, não sabia o que estava acontecendo. Eu pensei que a polícia em si estava me ajudando a procurar quem fez isso comigo, quem me vendeu um veículo indevido, e nada foi resolvido. Aí durante esse período, passaram 3 meses, veio a minha audiência e eu fui condenado a 8 anos e 3 meses de prisão. Inclusive há uma declaração de policiais que participaram da investigação de que você não teria nada a ver com o caso, que houve uma investigação, que eles apuraram toda a situação e que você não tinha nenhum envolvimento com essa situação. Mas mesmo assim você foi condenado? Correto. Após a minha prisão, 2 policiais procuraram a minha família e meu advogado e falaram que, infelizmente, eles não têm convicção nenhuma da minha participação dos crimes que contra mim foram apontados. E mesmo assim fui sentenciado. Eles propôs a me ajudar, que teoricamente eles viram que tinha errado e o erro é humano, todo mundo é passivo de erro. Nada foi resolvido, fui sentenciado da mesma forma. Você pegou quantos anos? 8 anos e 3 meses. E me parece que em regime fechado? Regime fechado, um crime que teoricamente ele é um crime aberto ou no máximo semi-aberto, eu tomei a cadeia fechada. Você chegou a ficar preso? Fiquei preso 1 ano e 4 meses, aguardando a resposta da segunda instância, que devido à minha prisão recorri. Eu estava indignado com a decisão, inclusive foi uma prisão estranha, que teve vários bens meus apreendidos, que não entendi o porquê. A polícia levou minha televisão, celular, aparelho de som, carro financiado, e eu tomei um prejuízo, perdi emprego, minha esposa perdeu o emprego, então foi uma lesão muito grande que eu tomei. Ô Bruno, agora explica uma coisa. Depois disso aí que você recorreu, me parece que agora vem uma decisão de Belo Horizonte, da segunda instância, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, determinando sua soltura imediatamente e o arquivamento do processo, foi isso? Correto. Após a gente recorrer junto com o meu advogado, que fez um excelente trabalho, veio uma decisão do Tribunal de Justiça pedindo que meu alvará de soltura imediato, fui unânime por 3 desembargadores, inclusive a devolução dos meus bens, que até hoje eu não consegui o ressarcimento. Eles acharam o quê? Que você tinha envolvimento com clonagem de veículo, com golpes que estavam sendo aplicados com a venda desses carros? O seu irmão chegou a ser condenado? Como é que foi essa história? Houve uma suspeita que meu irmão teria participação nesse envolvimento de carros clonados, mas também não foi nada apurado. Ele também foi preso nessa mesma data e está respondendo pelo processo de receptação. Mas assim, se ele realmente é o culpado, infelizmente a gente não pode culpar 2 pessoas. O trabalho tem que ser investigado e ver quem realmente tem participação. Ou seja, você não vai deixar de ser irmão dele simplesmente porque ele fez algo de errado ou deixou de fazer algo de errado. E aí me parece que ligaram você pela situação de amizade, intimidade que tinha com o irmão a esses episódios. Correto. Assim, eu sou muito apegado à família, então eu não posso me afastar de um irmão, de um parente qualquer, se por acaso ele supostamente esteja cometendo algo errado. E por isso me falaram em entrevistas que eu ouvi que eu era laranja do meu irmão. Eu sempre fui uma pessoa trabalhadora, eu trabalhei 15 anos no Rodoviário Ramos, a minha vida sempre foi correta, fui preso trabalhando. Eu estava saindo para o trabalho quando fui preso. Então eu sou um dos jurados dessa comarca. Você faz parte do Tribunal do Júri, é jurado aqui? Isso, faço parte do Tribunal do Júri. Eu acredito que para ser jurado de uma comarca tão elogiada como essa, tem que ser uma pessoa de boa índole. Eu não entendi o porquê dessa minha prisão até hoje. Bom, você ficou mais de 1 ano preso. O bem material, isso tudo bem, recupera, dá-se um jeito. Agora, o bem moral, que é a sua idoneidade, o seu caráter, isso aí vai ficar manchado pro resto da vida. Inclusive você perdeu o emprego, teve problemas com a família, obviamente problemas também com os filhos, com os parentes. O que você pretende fazer agora? Você vai acionar o Estado para que possa reparar de alguma forma esses danos que você sofreu? Correto, eu já procurei alguns advogados, me orientaram a acionar o Estado, porque foi o que você falou, Vanilson, o que eu perdi não tem volta. Estou com a minha imagem queimada por algo que eu não fiz, estou desempregado, minha esposa perdeu o emprego, meu filho perdeu 1 ano escolar, nunca tinha sido reprovado, teve problema psicológico, hoje eu estou muito endividado, porque não é fácil você acumular dívida de 1 ano e 4 meses, agora é tentar uma reparação para o Estado junto com meus advogados. Levanta essa questão da discussão aí, da apuração de casos dessa natureza.
Aconteceu com você, será que não aconteceu também com outras pessoas? É uma situação complicada, por isso que eu peço que antes de tomar uma decisão dessa, que faça uma investigação correta, ver direitinho quem realmente são os envolvidos, que provavelmente tem outras pessoas nessa mesma situação. Eu não sou o primeiro a ser preso e condenado por algo que não cometi, e que talvez que agora para frente as pessoas responsáveis por isso sejam um pouco mais cautelosas antes de estar condenando as pessoas. Você saiu da prisão tem quanto tempo? Tem 5 meses que eu saí, estou tentando estabelecer minha vida, mas infelizmente as oportunidades ainda não estão vindo. Mas com fé em Deus, pelo currículo que eu tenho, pela dignidade, uma hora vai aparecer a oportunidade. E o pior de tudo isso é que as pessoas acabam olhando o atravessado, para quem já teve uma condenação e passou um tempo preso. E ainda da forma como você coloca, sendo completamente inocente, até que isso seja absolvido pela sociedade, leva um tempo, você está pagando um preço alto por tudo isso. Infelizmente, Manilson, ainda o preconceito ainda é bastante. Tentei algumas oportunidades, inclusive o meu pai, falecido, era mototáxi, fui até a prefeitura para poder pilotar a moto dele, a moto credenciada, infelizmente não deixaram nenhuma carta de preposto que eu possa começar a minha vida trabalhando na moto do meu pai de uma forma correta, honesta, até conseguir algo melhor. Então a situação está muito difícil. Aí eu aproveito também a oportunidade, se tiver algum empresário aí que queira dar uma oportunidade para uma pessoa trabalhadora, pai de família, estou à disposição. Sempre trabalhei no ramo logístico, tenho boa experiência e muita vontade de trabalhar. 7h59. Que história, né? Que história. E olha, todas as pessoas com quem eu conversei, que tem contato com esse rapaz, com o Bruno Guimarães, que conhecem o Bruno, todas foram unânimes em dizer que esse rapaz, até prova em contrário, é um cara honesto, trabalhador, dedicado às suas funções. E olha a vida dele, o que virou de 2017 para cá. De vítima a réu, condenado a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Só não teve a família destruída porque os próprios familiares conhecem e sabem da índole dele. O filho teve problema psicológico, foi reprovado na escola. A esposa perdeu o emprego, porque, claro, diante de uma turbulência como essa, marido preso, a pessoa vai ter lá a cabeça para conseguir trabalhar. O rapaz está desempregado, cheio de dívida, porque de 1 ano e 4 meses para cá, foi tudo que ele contraiu, foi dívida, porque não teve como pagar as contas, inclusive do carro que ele havia financiado e que também foi apreendido. Apreenderam vários materiais na casa dele, como TV, tablet e outros materiais. Já há uma decisão de restituição, não se sabe por que até agora esses objetos não foram restituídos. E aí fica a pergunta, comprovando aí essa decisão de segunda instância, quem é que vai responder? O Estado vai arcar com as consequências do prejuízo? Pode até ser, né, que arque com as consequências do prejuízo material, mas o prejuízo moral, isso aí não conserta mais não. Infelizmente, quando o cara acaba sendo preso, acusado numa situação como essa, mesmo sendo comprovado que ele é inocente depois, até ele conseguir limpar definitivamente o nome, sofre uma barbaridade. Só de você chegar em uma empresa para pedir um trabalho, dizendo que você é um ex-presidiário, independente se você foi inocentado depois ou não, tem muita gente que tem preconceito, que não dá essa oportunidade, e aí a coisa realmente se complica. Então a situação desse rapaz aí é triste, e a gente espera que o Estado possa reparar esses danos causados ao Bruno Guimarães, em se comprovando essa decisão de segunda instância, de que ele pagou inocentemente por um crime que não cometeu. 8h02, o Conexão 98 volta já já. 98 FM, liderança absoluta. 8h09, daqui a pouco teremos, como já anunciado, uma entrevista ao vivo aqui com o presidente da Câmara Municipal de Teófilo Otoni, vereador Felipe Costa, que veio acompanhado do procurador jurídico da Câmara Municipal de Teófilo Otoni, doutor Ricardo Coimbra,
Nós vamos falar de vários assuntos do interesse da população. Um deles, essa questão da retenção de verba do Fundeb aí no repasse obrigatório da Câmara Municipal. Vamos falar de um Tribunal de Justiça arbitral para resolver questões fiscais do município, aquelas pessoas que têm débito com o IPTU, por exemplo, e que muitas vezes vai para a justiça, demanda advogado e aí é um gasto a mais. Então há um projeto do presidente da casa para trazer esse Tribunal de Justiça arbitral aqui para Teófilo Otoni, e nós vamos tratar desses assuntos já aqui no Conexão 98. Mas agora eu quero chamar a atenção para o caso de uma criança de 7 anos. Isso já foi divulgado aqui já há um tempão. Essa criança tem problemas graves de epilepsia, crises convulsivas frequentes, precisa de um tratamento especializado em Belo Horizonte, está tendo um acompanhamento por um neurologista e ela sofre também com problemas de diabetes. Só que foi marcado um retorno ao neurologista que deveria ter ocorrido com 3 meses. Já tem 6 meses que essa mãe aguarda a liberação desse retorno ao neurologista em Belo Horizonte. Aí procura o setor de TFD, a informação é que não depende deles, depende de Belo Horizonte, tem que ter vaga no sistema para poder marcar. Fato é que a criança está sofrendo uma crise convulsiva atrás da outra, além do problema grave de diabetes que ela já tem. E para piorar a situação, a receita dos medicamentos que ela toma está prestes a vencer. E sem passar pelo médico em Belo Horizonte, ela não consegue essa renovação. Vamos ouvir o que diz a dona Mônica Aparecida, que implora para que as autoridades competentes tomem providência, porque ela não aguenta mais ver a filha sofrendo desse jeito. Hoje eu vim clamar aqui por vocês sobre um retorno de consulta da minha menina. A minha menina tem problemas de diabetes tipo 1, faz tratamento em Belo Horizonte com hidrócloro e tem problema de epilepsia. E o que acontece? O estado dela já é bem mais avançado, que descobrimos mais tarde. E aí eu tô aguardando um retorno de 3 meses que a médica pediu. Só que dia 10, agora faz 6 meses que a gente não conseguiu o retorno. Aí eu tive na Secretaria de Saúde, eles informou que já foi feito o pedido e aí não conseguiu vaga e tal, e aquela enrolação. Só que a situação da minha menina é grave. Eu não posso ficar de braços cruzados e esperando 6, 7 meses, até 1 ano, 2 anos, não. Porque a minha menina depende de medicação. E o médico que olhou ela lá no mês passado que a gente esteve lá, passou a medicação só até dia 1º agora e depois do dia 1º. E minha menina tá dando crises. Inclusive eu revelei, né, as fotos da situação que se encontra a minha menina. Qual a idade dela? Ela tem 7 anos. E aí ela assistindo desenho, ela deu crises, né? Igual tem aqui as fotos em mãos. Tem aqui os relatórios médicos da medicação que ela usa. Tem aqui o retorno da médica de 3 meses. Ela teve lá no dia 10/6. A médica pediu retorno para 3 meses e vai fazer 6 meses. Agora o mês que vem nada. Isso em Belo Horizonte, né? Isso, em Belo Horizonte. Aí, com a hidrócloro, eu já saí com o retorno marcado. E com a neura, não. A minha secretaria que tem que marcar o retorno. E aí o retorno não foi marcado até hoje. Segundo a secretaria, já pediu o retorno. E eu, como mãe, estou apelando porque a situação da minha filha é grave. E eu não posso ficar de braço cruzado, esperando ela dar crise, igual ela está dando. Igual eu revelei as fotos, eu levando ela para a UPA com crises da epilepsia e esperar de braço cruzado. A senhora procurou a Secretaria de Saúde, eles deram algum retorno? Eu procurei, eles falaram que não depende deles, que depende do sistema, que eles já foram pedidos, que estavam fazendo o que não podia fazer, entendeu? Mas depende do sistema. E aí a gente vai depender desse sistema até quando? Até a minha filha dar uma crise e não voltar mais? Essa medicação é cara? Não é cara. Às vezes a gente acha na Secretaria de Saúde, às vezes não tem. Ela é barata. Mas o problema é que minha menina não pode ficar sem o tratamento, porque ela já tem um problema da diabetes, que é grave, igual tem aqui as fotos das consequências que levam a diabetes, mesmo a gente tendo todo cuidado, e também o problema de epilepsia que ela tem é muito grave. Então, se não ter o acompanhamento, o controle correto, também pode dar uma crise e não voltar mais. E eu não sei o que eles estão esperando para resolver isso. Ah, não tem vaga para voltar em Belo Horizonte? Você sabe o que me deixa triste com essa situação toda e toda vez eu fico indignado? É porque se for procurar o juiz, vai ter que aparecer a vaga, gente.
Tendo ou não tendo, vai ter que aparecer a vaga porque é direito da criança. Agora, como é que deixa uma criança de 7 anos sofrendo todo dia, crise atrás da outra, crise convulsiva de epilepsia? Eu posso falar isso aqui porque eu já tive esse problema em família, eu perdi um irmão com crises de epilepsia. Você sabe o que é isso? O tormento que é para a família. Ver uma pessoa tendo crise convulsiva e você não puder fazer nada para ajudar. Não tem nada que você possa fazer para ajudar, a não ser segurar a boca para a pessoa não sufocar, não enrolar a língua. Não tem mais nada que você possa fazer. Aí deixa uma criança de 7 anos. Aliás, essa criança desde o começo do tratamento aí é um sofrimento. Quem abraçou a causa dela foi o João Adolfo do Vanel, que é da Total Chevrolet, e o Netinho, que é amigo dele, lá de Belo Horizonte, que tem ajudado essa mãe, inclusive com despesas para viagem, porque nem isso o município banca. Né? Aí fica aí, precisa de um retorno, tem 6 meses que está esperando por um retorno. É esse o sistema humano de saúde que nós temos? Fazendo isso com a criança de 7 anos? Aí onde é que está o estatuto da criança e do adolescente? Sinceramente, será que estão esperando o quê? Essa criança ter uma crise convulsiva e não voltar mais? Né? Para ficar livre do problema? Quem tem um sofrimento como esse, gente, merece assistência e precisa de tratamento. A coisa não pode ser desse jeito, não. Ainda mais quando é uma criança. Ah, não tem vaga, eu dependo de Belo Horizonte. Não importa, pode depender de Belo Horizonte, da China, de São Paulo, do Japão. Se vira. É papel do poder público e é direito dela. É direito dela. A mãe não está vindo aqui pedir favor, não. Ela está pedindo o que é direito dela. Tanto que se ela for na justiça, ela vai conseguir. O juiz vai dar um prazo lá, ó, 24 horas, 48. O problema é que tudo para resolver nessa cidade parece que precisa ir para a justiça. Ou então vir aqui para emissora de rádio, para a gente ficar aqui batendo boca com o administrador, com o gestor o tempo todo. Até quando vai perdurar isso? Aí depois querem dizer que a gente é implicado com fulano, com ciclano, não é implicância, é garantia de direito fundamental do cidadão. Direito à saúde é direito do cidadão. Ainda mais quando é uma criança. A menina não pode assistir televisão. Ela está de frente para uma tela de televisão, vem a crise convulsiva da epilepsia. Ela não pode jogar um videogame como uma criança normal, porque o videogame também pode provocar a crise convulsiva. Poxa vida! Isso é uma criança, gente, 7 anos de idade. Precisa de um mínimo de dignidade, de carinho e de respeito. Tá certo? E não adianta vir me ligar e reclamar que eu falo que eu... Não me liga não. Não liga não, porque eu não quero nem saber. Resolve o problema da menina e depois me liga para poder falar que resolveu. Porque do contrário, eu não quero justificativa de ninguém não. Porque isso não tem justificativa. Isso não tem justificativa. E se eu tiver errado, me processa. Agora são 8 horas e 17 minutos. Presidente, o senhor está aqui como vereador. Já vou começar a entrevista com o senhor sobre isso aí. Porque isso aí, presidente, eu caracterizo como covardia. Como covardia. Porque uma pessoa que tem o sofrimento que essa criança tem, desde os primeiros dias de tratamento, se não é um empresário de bom coração, o João Adolfo do Vanel, o Netinho lá de Belo Horizonte, que foi a pedido do João Adolfo lá da Total Chevrolet, para dar uma assistência para essa criança, ela estava até hoje sem ser atendida. Aí consegue começar o tratamento para remarcar uma consulta 6 meses. 6 meses. E até agora nada. A que ponto nós vamos chegar com essa saúde pública? Presidente Felipe Costa, bom dia. Bom dia, Vanilson, bom dia a todos. Realmente é uma situação muito precária que a sociedade passa no que diz respeito à saúde, sendo que a pasta da saúde é uma das maiores captadoras de recurso público que tem para ser investido. E realmente a população sofre demais. Aí reclamam muito da questão da judicialização da saúde. Né, que mas vai fazer o quê? O cara vai deixar o filho morrer? Ele tem que procurar justiça, ele não tem outro remédio. Se não tem retorno, se não tem agilização nos procedimentos. Parece que os procedimentos, quando se depende de Belo Horizonte, apenas cadastram e agora Belo Horizonte que resolva e não tem um retorno rápido e aí a família fica desesperada. Eu fico sentido, se puderem me ligar para que a gente possa fazer as cobranças devidas e se precisar ajuizar a ação. Eu custei um advogado para ajuizar a ação para essa criança. Pode ir lá no meu gabinete. Pois é, isso não devia nem precisar acontecer, gente. Nós estamos falando de uma criança, né? Dá um bom dia aqui pro doutor Ricardo Coimbra, que está aqui conosco também, procurador jurídico. Bom dia. Bom dia, Vanilson. Bom dia a todos os caros ouvintes e sensibilizar, né? Infelizmente,
saúde é um problema crítico, mas existem todas as demandas de saúde, elas são urgentes, mas tem algumas que tem que ser olhada com um pouquinho mais de carinho. Então, clamar a quem de direito, por favor, observem, atentem a essas questões, porque criança, quem tem filho, sabe a dor que é. Então, atenção, gente, carinho é o que a população pede. Pois é, e aí quando a gente denuncia isso aqui, fica parecendo que a gente é implicado, que, não, denuncia porque é o prefeito tal, é o secretário tal. Não tem isso, cara. É porque eu fico indignado quando você vê as pessoas sofrendo e elas não estão pedindo favor, elas estão pedindo o que é direito delas. Ou então rasga essa Constituição e joga fora. Né? Se não é para cumprir o que está na lei, se ela não serve para nada, rasga e joga fora então. Tudo que o cara tem que fazer, tem que recorrer hoje à justiça. Mas tá furando a fila. Furando fila de quê? Quem tá doente pode esperar? Não, vou ficar na fila aqui. Se eu não morrer até lá, eu sou atendido. Peraí, ué. Não é assim não, ué. Ô, presidente, vamos falar de outra coisa aqui, que é o repasse da Câmara Municipal, polêmica aí. Houve uma decisão, né, do Tribunal de Contas do Estado que teria dado um prazo de 15 dias para a Prefeitura normalizar o repasse da Câmara Municipal dessa verba que está sendo retida, que seria do Fundeb. Que verba é essa que está sendo retida? Afinal, esse repasse é ou não é obrigatório por parte da Prefeitura? Vanilson, esse repasse, ao nosso ver, ele é legal, é constitucional, uma vez que a Câmara ela tem direito de 6% a 11% de toda a arrecadação do município, e isso engloba, e dentro dessa arrecadação engloba o Fundeb, da mesma forma que vem o Fundo de Participação do município, ICMS, ISSQN. Então o município, a nossa lei orgânica, ele prevê 6% para repasse à Câmara. O tanto que o prefeito repassou os 2 anos da gestão do ex-presidente da Câmara, o vereador Fábio Lemes. Quando ele esteve vereador, a Câmara recebeu normalmente, e somente por questões políticas, porque eu não sou aliado político dele, e isso é claro e notório. É uma retaliação, então? Uma retaliação ele tirou desde a minha entrada, o primeiro mês de entrada na Câmara, e hoje se totalizam R$950 mil a menos no caixa da Câmara. Por mês? 95 mil por mês. 10 meses que já se passaram, R$950 mil. 950 mil reais? A menos, né? E nem os vereadores da base conseguem fazê-lo mudar de ideia, justamente porque não vai dar o braço a torcer para de certa forma, teoricamente, adversário político. Então você inviabiliza a instituição de prestar um serviço de maior qualidade para a população, né? Mas o doutor Ricardo, ele ingressou com ação no Tribunal de Contas do Estado, obtivemos a concessão da medida liminar. Obviamente eles recorrerão judicialmente, baseando-se numa decisão judicial que a Prefeitura de Belo Horizonte havia conquistado, mas fato é perseguição política, porque ele pagou os 2 anos da gestão do Fábio. Agora, e olha que já tinha a decisão judicial antes. Então, se é ilegal me passar, ele cometeu crime nos 2 anos passados por ter repassado ao vereador Fábio Lemes, então, na gestão do ex-presidente da Câmara. Então, fica a nossa indignação e o nosso repúdio quanto a essa atitude por inviabilizar a atuação da Câmara Municipal. Bom, aí eu vou perguntar ao doutor Ricardo, que é advogado e é procurador da Câmara Municipal de Teófilo Otoni. Neste caso, o dinheiro é devido ou essa decisão da Justiça da Prefeitura de Belo Horizonte assegura o direito da Prefeitura fazer a retenção dessa verba do Fundeb? Gostaria primeiro que o senhor esclarecesse isso. Vamos lá. Vamos em parte, né? O judiciário, ele analisa caso a caso. E o caso específico de Belo Horizonte, ele não tem decisão transitada em julgado. Inclusive, tem uma decisão liminar a nível de Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que mantém a suspensão dos repasses da Prefeitura de Belo Horizonte em relação ao caso específico deles. Porém, lá não houve o repasse em nenhum instante do exercício. E o direito processual civil, ele obriga os litigantes a atuar com boa-fé e lealdade. E a boa-fé e lealdade, ela condiz, as suas ações, elas têm que condizer com o direito invocado. Então, se você roga um direito de suspensão dos repasses, você necessariamente não poderia ter feito esses repasses. É como se você agisse de uma forma e pedisse outra. Então, essa decisão, ela não é transitada em julgado, não há jurisprudência, é um ponto de divergência entre Tribunal de Contas, que é pacífico no sentido de obrigação do repasse, e Tribunal de Justiça em casos específicos, decidindo a favor ou contra esse repasse, porque o Fundeb, ele entra nos cofres da Prefeitura, mas como recurso comum de toda a arrecadação, e alguns entendem que essa arrecadação ela não faria parte,
mas a maioria, e aí o Tribunal de Contas, que é o órgão específico para apuração de contas, ele é unânime no sentido de fazer com que esse valor integre o duodécimo. Ou seja, é aquela história, né? O prefeito não pode fazer o seguinte: eu vou repassar para doutor Ricardo Coimbra durante o tempo que ele é presidente, porque ele é meu amigo, ele é meu aliado. Aí perde o doutor Ricardo Coimbra, entra o Felipe Costa, ele, não, isso aqui eu vou tirar porque ele é meu adversário. Então, quer dizer, ele não pode agir dessa forma, até porque a decisão, ela não é de agora, essa decisão já é anterior. Ela é de 2016, ela é antes dessa legislatura que a gente está passando hoje, de 17 a 2020. E essa conduta, ela não pode ser discricionária, não há liberalidade do executivo, uma vez que ela fere o princípio da independência e harmonia dos poderes. Essa deliberação de retirar ou incluir ao bel prazer, ela fere o exercício fiscalizador, legislador do poder legislativo, que é autônomo e depende da arrecadação do executivo, porque ela não tem arrecadação própria. Poderia, neste caso, a Câmara Municipal, presidente, entendendo que há má fé, porque o senhor disse que isso é uma retaliação desde quando o senhor assumiu a presidência da casa, porque a partir do momento que o senhor assumiu, foi cortado esse repasse. Poderia a Câmara Municipal entrar, por exemplo, com um pedido de afastamento do prefeito, porque o duodécimo, ele é de repasse obrigatório. E aí tem toda essa questão, porque estaria inviabilizando os trabalhos normais da Câmara. Eu sei que o senhor não gosta nem de falar sobre isso, porque é até chato expor uma situação como essa, mas a Câmara estava devendo gráfica, estava com problemas até para o trabalho normal do dia a dia. Isso aí foi confidenciado por vários vereadores ao repórter Alain Martuchelli, que teve lá para fazer uma matéria a respeito disso aí. Teria essa possibilidade de entrar com pedido de afastamento em decorrência até dessa decisão do próprio Tribunal de Contas? Teoricamente sim, Vanilson, mas com a insegurança jurídica que nós temos nos dias de hoje, torna-se de certa forma inviável. Mas eu fico abismado com o vídeo que está circulando, por exemplo, o prefeito falando: a Câmara está querendo tomar dinheiro da educação. Está de brincadeira comigo, é uma hipocrisia muito grande, porque ele pagou os 2 últimos anos. Agora me pergunta, o que melhorou a educação em Teoflotone? Não paga o piso nacional da educação, não reforma escola, merenda, faltam merendas em algumas escolas do município, falta material pedagógico em algumas escolas. Então é uma hipocrisia grande demais, inviabiliza a situação da Câmara, mas nós estamos reajustando toda a estrutura da Câmara, o orçamento deficitário, e nós vamos conseguir cumprir todos os nossos compromissos, se Deus quiser, sem depender de favor. Isso na verdade não é favor, mas depender do Poder Executivo nessa questão. Ô, presidente, aí eu gostaria que o senhor me falasse de uma outra coisa. Já que a gente está falando de ajustar as contas e de conter gastos. Tem aquele projeto do Cajaíba que foi votado em primeira instância, da redução do número de vereadores de 19 para 15. Não vai ser marcada a votação em segunda instância? Ou já tem uma data prevista para que isso aconteça? Porque, querendo ou não, economiza. Isso aí, é claro, se o cara gasta X com 19 vereadores, com 15 ele vai gastar menos do que ele gasta com 19. Ah, mas aí o dinheiro pode ser... Não, tem que pegar e dar uma destinação correta pro dinheiro. É pra saúde, é pra educação, e obriga o cara a cumprir. Eu já fiz o compromisso com o vereador Cajaíba. Nós teremos uma reunião interna hoje na Câmara Municipal para definir a data. Possivelmente será nessa semana ou então no mês de novembro. Mas nós comunicaremos a vocês para terem ciência e dar publicidade a toda a população de Teoflotone, que a gente sabe que é um projeto que causa um impacto social muito grande, né? E não vai ser feito nada às escuras. Isso aí eu garanto, nós vamos marcar o mais rápido possível essa votação. Bom, aqui tem uma colocação do Janderson Alves, que eu achei até interessante. Vanilson, para mim, verba do Fundeb é para educação. Não tinha que ser nem para a Câmara e nem para a Prefeitura. Tinha que ser para o trabalho da educação, o trabalho do povo. E eu concordo com ele. Concordo, porque eu acho que dinheiro da educação tem que ser gasto na educação. Não precisava ir para a caixa da Prefeitura nem para a caixa da Câmara Municipal. Só que tem que deixar claro, Janderson, que o que está em discussão aqui não é a questão da verba da educação. É a retenção após a mudança da mesa diretora da casa. Porque se você pagou 2 anos quando o presidente era você tem que continuar pagando nos outros 2 anos
quando o presidente é outro. Não é esse o entendimento legal da coisa? É isso mesmo, e deixar claro que não se retira repasse do Fundeb. Não se tem uma gestão administrativa da educação independente do executivo. E a Constituição, ela impõe a obrigatoriedade dos 6% para o legislativo. Então entenda bem, ninguém está tirando uma verba específica da educação. Está tirando do Caixa Geral. Porque é a regra imposta pela Constituição para custear o poder legislativo, que é tão importante quanto a educação no município. E aí isso é calculado em cima também do que vem para o Fundeb. O montante todo das contas de arrecadação, inclusive de impostos, multas que o contribuinte paga, todo esse valor é retirado para o legislativo. Então não tem essa impossibilidade, esse decote de educação. Não há prejuízo à educação. Já está previsto orçamentariamente e na Constituição esse repasse. Bom, o senhor disse aí da votação na Câmara, já tem a data marcada, não? Se não for nessa semana agora, possivelmente na quinta-feira, no mês de novembro nós votaremos esse projeto. Para redução de 19 para 15. Isso. A ideia primeira era 19 para 11, mas houve uma emenda que foi aprovada lá e aí a redução vai ser para 19 para 15. Quer dizer, será apreciada pelos vereadores, né? São 4 a menos, né, para poder garantir aí uma economia. É claro que isso vai ser apreciado, precisa ser votado, a casa precisa aprovar. Quantos votos seriam necessários aí? Maioria simples? São 13 votos, né? 13 votos, isso. Então. Bom, então vamos aqui para a sequência. Vamos mudar desse assunto aí da questão da retenção de verba. Esperamos que isso seja resolvido e que não pode caracterizar a retaliação, gente. Isso não pode. Se o prefeito pagou para dentro do mandato dele, né? Ele tinha condição legal para fazer, ele tem que pagar para o outro. Porque senão daqui a pouco o cara entra um lá, não, esse aqui é do meu lado, vou pagar, o outro é do meu lado, vou tirar. Se vai cortar, que cortasse então desde o início do mandato. Se não cortou, que proceda o pagamento até que a coisa seja resolvida, porque senão você compromete, né, o caixa, a programação de quem quer que seja. É a mesma coisa do Ministério da Educação, tá passando o X para a prefeitura, daí a pouco entra um prefeito que é do partido tal, falando, não, vou repassar menos que esse prefeito é de outro partido contrário ao governo. Não dá, ué. E é uma conduta, Vanessa, inclusive temerária até para os direitos políticos do próprio gestor. Porque a retenção indevida de recurso, ela é passível de multa e inclusive de inelegibilidade por não prestação de contas. Então isso também tem que ser observado. A Rosângela Tumis pergunta aqui o seguinte: por que os vereadores não brigam para que os professores recebam um piso nacional da categoria, presidente? Cobrar, a gente cobra bastante. Hoje nós temos na casa 10 vereadores independentes que não se curvam mesmo ao prefeito. O prefeito não tem interferência nenhuma no nosso mandato. Né, mas nós precisaríamos defender essa bandeira de forma conjunta, né, e quando vão projetos para a Câmara, por exemplo, referentes à educação, esse bloco independente da casa é totalmente favorável ao profissional da educação. Eu acredito que falta gestão, é cortar custos. O município, se eu não estiver enganado, tem mais de 2.000 servidores contratados, altas gratificações, uma folha de pagamento absurda. Então inviabiliza mesmo o pagamento do piso nacional de educação, que na minha opinião é a pasta principal que nós temos no município. Agora, não tem como a Câmara Municipal, eu acho que um poder não pode interferir no outro, né? Porque o correto seria acabar com cargo comissionado. Isso não devia existir no serviço público, não deveria existir, porque compromete, ainda que o trabalhador seja bom, seja competente na sua função, se ele é de um aliado de um prefeito tal, né? Quando o prefeito sai, ou na Câmara Municipal também, ou qualquer outro órgão, canso de falar isso aqui, independente do órgão que seja, para mim, cargo de confiança não deveria existir em serviço público, porque compromete a qualidade do serviço. Por melhor que seja o serviço que você está realizando, quando entra outro que é aliado seu, tudo bem, você permanece, mas quando não é, o cara é retirado. E aí vira essa confusão, essa bagunça que está aí, nada vai para frente. Nessa situação, Vanilson, a Câmara irá realizar o concurso público, né? Nesse mês de novembro nós promoveremos a licitação para a contratação da empresa. Eu acredito que falta-se uma reforma administrativa robusta no município, valorização de carreiras, um plano de carreira, cargos e salários com a carência de tempo para ser executado. Né, precisa ter um programa de educação permanente para servidores efetivos, para a qualificação desses servidores, e a gente nunca viu isso aqui no município. Então são propostas que a gente apresenta para a classe de servidores municipais efetivos. Agora, presidente, me responda uma outra coisa aqui. Esse tribunal que o senhor está tentando trazer para cá, como é que ele funciona? Qual que é a intenção desse tribunal? Explica para a gente aí essa proposta, esse projeto. A ideia é modernizar toda a situação fiscal do município, trazendo celeridade nos procedimentos de resolutividade
e aumentar a arrecadação do município, evitar que o contribuinte seja demandado judicialmente e tenha aquele constrangimento de ver seu nome como executado num processo de execução fiscal da dívida ativa. Nós estivemos em conversa com o presidente do Conselho Estadual de Justiça Arbitral lá em Belo Horizonte e iremos promover um curso de capacitação para algumas pessoas que queiram figurar como árbitros. O município, todos os contratos que o município for realizar com empresas prestadoras de serviços, que a cláusula de eleição de foro seja a Câmara Arbitral, porque você pode estabelecer de forma amigável se terá honorários ou não, você pode escolher o árbitro, pode-se estipular as formas de custeamento e cumprimento das obrigações. Não prejudicará os procuradores municipais, porque judicialmente eles percebem honorários, mas administrativamente isso pode ser também custeado. Então é uma forma moderna, até o próprio governo federal está adotando essa medida e a gente está trazendo para facilitar. Agora basta o prefeito executar. Eu coloquei o projeto na Câmara, protocolei, e em novembro agora será votado pelos vereadores. E eu acredito que é uma forma de facilitar e desburocratizar o sistema fiscal do município. Por exemplo, eu estou com a dívida do IPTU, não consegui pagar 2, 3 anos, meu nome está inscrito na dívida ativa. Aí, para resolver essa pendência, eu não preciso mais recorrer à justiça comum. Eu posso ir nesse arbitral, né, e tentar lá pacificamente através de uma espécie de árbitros, né, de juízes que vão decidir essa demanda. Isso, e todas as decisões tidas na Câmara Arbitral, elas não podem ser modificadas por juiz de direito, havendo acordo apenas remetido ao judiciário para homologação, mas sentença na Câmara Arbitral ela não pode ser modificada, uma vez que está na lei que rege a arbitragem no nosso país. Bom, e esse projeto depende de quê? Só da aprovação e da sanção do prefeito? Precisa da aprovação, da sanção e que o prefeito realmente instale, arrume um lugar para instalar essa Câmara Arbitral, né? Mas nada impede também que seja extensivo, por exemplo, a CDL, porque tem procedimentos empresariais e tal. Então eu acredito que facilita a vida do empresário, do contribuinte. E é o que eu falo, Anilson, apesar das divergências políticas que eu tenho com o prefeito, eu nunca me furtarei da responsabilidade de sentar com ele numa mesa para discutir questões de interesse público. O que for de interesse público eu nunca vou inviabilizar, de forma alguma, mesmo porque eu sou de Teófilo Otoni, eu sou nascido e criado aqui e eu quero ver o progresso da nossa cidade. Agora, propostas boas, elas têm que ser discutidas e executadas. Eu já chamei ele para conversar sobre o Distrito Industrial, nunca me deram a oportunidade de conversar e nem retorno não me deram. Inviabilizar a gestão dele, isso aí de forma alguma nós vamos fazer, mas o nosso papel de propor reformas e propor ações que viabilizem a celeridade, a desburocratização da máquina, isso aí nós vamos fazer e sento com ele a qualquer tempo. Bom, doutor Ricardo, como é que são escolhidos esses árbitros? Porque claro que o cara tem que ter uma noção, tem que ter entendimento da legislação. Como é que são selecionados esses árbitros? Eles são remunerados ou não? Como é que funciona isso? Aí vai depender de cada árbitro, cada conselho, né, cada tribunal arbitral que vai ser montado, mas eles são remunerados porque é um munus público, é uma obrigação, eles são qualificados, tem um processo seletivo para adentrar, então não basta querer, tem todo um processo preparatório antes, uma capacitação, uma formação, conhecimento de direito, e aí né? O importante disso é que você tem que ter conhecimento de direito, mas você não engessa a arbitragem exclusivamente a bacharéis de direito. Você é capacitado para aquela função, mas você vai ter pessoas, representantes de todas as searas, porque vão ter maior conhecimento de caso a caso para poder definir qual que é a melhor conduta para aquele problema específico. Então, o devedor de ICMS, por exemplo, que é a empresa, é diferente do devedor de um IPTU, do pai de família que deve IPTU e não consegue pagar. Então, essa conduta arbitral, ela é mais humana e facilita o acesso à justiça. Bom, para finalizar, nós temos aí anunciado pela prefeitura a inauguração do restaurante popular. Salvo engano, vai ser agora no final do mês, dia 31, pelo menos é o que está circulando aí pelas redes. Qual que é o posicionamento do senhor como presidente da Câmara quanto à reabertura desse restaurante popular? Nós tivemos até uma polêmica aí da questão dos alimentos, né, que foram doados do Teofolia e que parte iria para a empresa que vai administrar o restaurante popular. Como é que está essa questão? O que ficou resolvido? Qual o pensamento do senhor como presidente da casa quanto à reabertura desse restaurante popular? Se a Câmara não tivesse posicionado quanto a esses alimentos do Teofolia.
Mas, ao meu ver, Vanilson, a ideia que se passa do restaurante popular, ela não será cumprida na sua essência. Quando se fala assim, nós vamos dar comida para o pobre, ao nosso ver, o projeto que realmente atenderia, entre aspas, o pobre, eram as cozinhas comunitárias que o ex-prefeito Getúlio Neiva fazia, onde nas comunidades mais carentes de Teófilo Otoni entregavam alimentos para as pessoas carentes. Gratuitamente. Isso, aqui no centro de Teófilo Otoni, os comerciários, as pessoas de fora que virão para Teófilo Otoni resolver alguma situação, serão atendidas. É uma proposta que a gente tem que ver, tem que esperar ser executada para fazermos uma avaliação, né? Mas eu particularmente não encaro essa ideia como uma prioridade do município. Eu particularmente não entendo como uma prioridade no município. Ao meu ver, é mais uma ideia eleitoreira, mesmo porque foi anunciado pelo prefeito na época de sua campanha que no primeiro semestre de 2017 ele iria reabrir o restaurante popular. Faltando menos de um ano para a eleição, ele reabre. Então, é algo que a gente tem que analisar muito bem, esperar para ver o impacto social que vai dar, abrir uma licitação de R$2.022.000, uma média de R$168.000 por mês durante 12 meses. Então, a gente tem que ver se realmente é uma prioridade no município e se vai atender a sua função social. Bom, muito obrigado, presidente Felipe Costa, pela presença e pelos esclarecimentos. Nosso tempo esgotou. Muito obrigado, Vanilson. Deus te ajude. Obrigado, Argemiro. Obrigado a todos os ouvintes. Que Deus possa continuar te dando sabedoria para continuar fazendo esse trabalho muito bacana que você faz e imparcial, que é mais importante. Doutor Ricardo Coimbra, obrigado pela presença, obrigado também pelos esclarecimentos. Obrigado, Vanilson, pela oportunidade, a todos os ouvintes. Um abraço especial para o vereador Paulo Marreco, fica bravo quando a gente não lembra dele. Um abraço a todos, fiquem com Deus. E o vereador Paulo Marreco tem até uma matéria interessante aqui da questão dos memorandos lá do bairro Nossa Senhora das Graças, que a gente vai levar ao ar amanhã. E tem uma fã sua que pediu para você mandar um abraço para ela, dona Elza, lá de São Paulinho, da comunidade São Paulinho. Te escuto todos os dias. Alô, dona Elza, aí na comunidade de São Paulinho, um grande abraço para a senhora, muito obrigado aí por esse carinho, muito obrigado pela audiência. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho, Admiro, sei que o tempo já extrapolou, mas é porque a enfermeira Damares, ela tá parabenizando a dona Maria das Dores, que é a sogra dela, aniversário dela hoje, mora no bairro Indaiá. Alô, dona Maria das Dores, receba o nosso abraço, que Deus abençoe sua vida, saúde, sucesso sempre, feliz aniversário, receba um abraço aí da sua nora, a Damares, e de todos os seus familiares. Muito obrigado a todos pelo carinho, muito obrigado pela audiência, volto logo mais à noite no Jornal da 98, se Deus assim nos permitir. Bom dia.